Ora, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho do ano da graça de 2021, vamos continuar as leituras referentes ao livro de Cândido Figueiredo, à sua autobiografia póstuma, Os Meus Serões. Como já tínhamos referido ontem, trata-se de um livro que foi publicado pós-mortem, ou seja, após a sua morte. Cândido Figueiredo faleceu em 1925, e o livro foi publicado em 1928. Ele já tinha deixado escrita esta autobiografia, que depois foi então publicada. Ontem falámos da forma e da abordagem que iríamos fazer do livro e quais seriam os conteúdos que iríamos divulgar e ler. E, de facto, o livro é bastante extenso, não é? É o livro da vida, onde conta a sua vida de forma muito pormenorizada. São cerca de 300 páginas. E então eu decidi que vamos falar somente da vida de Cândido Figueiredo enquanto esteve aqui no Distrito de Viseu, portanto em Lebon da Beira, e no Distrito de Viseu, portanto desde a sua infância até à sua ida para a Universidade em Coimbra. Depois, lá mais para a frente, iremos ver se haverá mais algum conteúdo que seja do interesse público, do interesse dos lubanenses e daqueles que costumam seguir estas gravações e que gostam de ouvir estas gravações e estes conteúdos, e depois então faremos uma nova apreciação relativamente àquilo que de facto terá interesse em publicar. Portanto, vamos começar a leitura de hoje e ontem falámos da súmula cronológica, não é? Da vida de Cândido Figueiredo, que é o último capítulo do livro, mas que eu entendi que seria útil, seria importante lermos essa súmula antes de lermos o resto do livro, ou o resto de partes do livro, e então vamos começar agora. E é bom fazer notar que, isto sendo uma autobiografia, Cândido Figueiredo aborda o livro, não é? Comunica na primeira pessoa. Então, vamos começar. A quem me ler, quem chega à minha idade deve ter visto muita coisa que outros não viram e deve ter conhecido muita gente, de quem se poderá dizer o que muitos ignoram. Mas o que cada um viu e soube está intimamente relacionado com a sua biografia, e só a biografia dos homens ilustres deve interessar ao público. A biografia dos homens humildes ou dos ambiciosos interessa, porém, aos seus filhos, e ainda poderá interessar a alguns dos seus amigos mais íntimos. Por isso, os meus filhos, especialmente o Otávio, nas nossas palestras de serão ou à mesa das refeições, mais de uma vez têm ouvido com interesse um ou outro episódio da minha obscura, mas acidentada existência, uma ou outra referência inédita a ilustres personalidades que se me têm deparado no caminho da vida e, com muita insistência, que facilmente se desculpa, perguntam-me: por que não publica essas coisas que nos conta? E eu poderia ter respondido, se não respondi: porque tenho mais que fazer, vivo, como vocês vivem, do meu trabalho de cada dia, e o trabalho estéril não deve substituir o trabalho útil. Convenceram-me, porém, de que não era inteiramente estéril deixar a meus filhos, por escrito, o que de viva voz lhe interessara. Com efeito, eu, que, depois da minha eterna ausência, só lhes deixarei um nome sem mancha e os meus exemplos de trabalho, poderei abranger, na modesta herança, estas despretensiosas páginas como se fossem um fonógrafo, que no futuro, e em todo o tempo, lhes transmitirá o palestrar afetuoso de um pai amantíssimo. Deste minúsculo legado, que não obriga a contribuições de registro, nem a custas de inventário, poderão ser partícipes ou amigos de meus filhos, os meus próprios amigos, e até os curiosos que se comprazem na colecionação de insignificâncias literárias. E por isso, estas páginas, que poderiam ou deviam, talvez, permanecer manuscritas, se eu tivesse apenas um legatário, passam a imprimir-se para logrador comum de quem me não aborreça e não desadore leituras inocentes. E assim faço a vontade a meus filhos, para cujos caprichos achei sempre atenuantes, chegando a ser passa-culpas. Se desta vez fui minimamente condescendente, vá para eles a responsabilidade que eu lavo daqui as minhas mãos.
E como desta feita não escrevi para a crítica, pouco importa que neste livro ela veja apenas o que poderia exprimir-se sob o título de páginas autobiográficas ou de memórias pessoais, visto que, em todo o caso, a verdade é que o autor, embora fale de si em conversa com os seus filhos, muito mais se ocupa de gente e coisas do seu tempo, chamando para elas o geral interesse que uma modesta personalidade nunca suscitaria. Gente e coisas do meu tempo poderia até ser o título do livro, se o de Os Meus Serões não obrigasse a menos nem menos pretencioso fosse. Entretanto, a tal ponto, as coisas e a gente do meu tempo interferiram na escrita destas páginas que, além do índice de coisas, darei separadamente aos leitores um copioso índice de gente cujo interesse se desvia de um homem para se concentrar numa sociedade. E assim ficarão atenuadas as responsabilidades daqueles que me induziram afetuosamente a dar à estampa o que eu lhes contava nos meus serões. Lisboa, primavera de 1919, Cândido de Figueiredo. Vamos agora aqui falar, portanto, o livro está dividido por vários capítulos. A seguir temos a primeira parte do livro e que refere essencialmente a infância, refere exclusivamente a infância de Cândido de Figueiredo em Lobão da Beira. Na altura ainda Lobão, sem ser ainda Lobão da Beira, que, como não me canso de repetir, passou a ser Lobão da Beira só em 1938. Portanto, Lobão era unicamente Lobão, sem mais qualquer outra palavra no nome. Vamos ver que, de facto, há aqui algumas passagens que foram transcritas para o livro de Francisco de Gouveia, que eu divulguei há umas semanas atrás. Ele, de facto, veio aqui beber alguma informação a este livro, penso eu, veio beber aqui alguma informação do que depois constou na biografia que fez de Cândido de Figueiredo, na história de Lobão e das suas famílias, nesse livro que nós abordámos há uns tempos atrás. Vão haver aqui algumas informações que estarão repetidas, que serão as mesmas, mas que nós não poderemos deixar de as ler, de as divulgar, sob pena de podermos estar aqui, como é que é de dizer, a não darmos nota, de facto, de uma forma fiável, e não podemos estar a adulterar, de facto, o que é aqui a sequência e a história narrada por Cândido de Figueiredo nesta autobiografia, neste livro, Os Meus Serões. Então, vamos começar aqui no primeiro capítulo, que tem o título Guerra em Tempo de Paz. Era em 1834. Ainda eu não era nascido, mas sei, como toda a gente, que naquele ano fundaram as lutas civis entre Dom Pedro e Dom Miguel. A Convenção de Évora-Monte pusera termo ao conflito militar, mas não extinguira as perseguições e os ódios pessoais entre os partidários dos dois irmãos que pleiteavam o trono português. Na Beira Alta, como noutras províncias, o partido vencedor contava no seu grêmio almas ruins, que não deixavam afrouxar o seu ódio aos vencidos, nem aos parentes e aderentes dos seus adversários. Abusando da proteção e tolerância das autoridades do novo regime, havia sicários que se entretinham em exercícios de tiro ao alvo quando o alvo era algum desprecavido miguelista que lhes passava ao alcance da escopeta. Um deles chamava-se Joaquim Marques. Era rico, tão rico como o diabo, e habitava numa casa apalaçada que se pode ver, ainda hoje, à beira do adro da igreja de Lobão, no concelho de Tondela. Certo dia, ao ver passar-lhe à porta um dos da Ribeira, os da Ribeira era, como ele designava, uma família de miguelistas da povoação, disparou um tiro contra o transeunte e, não o vendo cair, correu atrás dele para o alvejar de novo. O alvejado, porém, muito mais novo que o sicário, fugiu pela rua principal da terra e, evitando entrar em sua casa, chegou ao fundo da rua e meteu-se pela primeira porta que se lhe deparou aberta junto à fonte pública do povoado. Do lado de dentro saiu-lhe ao encontro uma rapariga que, surpreendida e apavorada, interrogou: "Que é isso, Sr. Francisco? Que tem? Que quer desta casa?" "Não é nada. Descanse, menina." "Descanse, menina Cândida. Deu-me um tiro o Joaquim Marques e creio que ainda vinha atrás de mim. Deixe que me esconda aqui por um pouco." Faço agora aqui um à parte. Portanto, este Francisco Figueiredo, não é, que foi alvejado pelo Joaquim Marques. Francisco Figueiredo era o pai de Cândido Figueiredo, ainda solteiro,
não é? E que teve aqui esta peripécia contada pelo seu filho, Cândido Figueiredo. Voltando aqui ao texto. Diz a menina Cândida: seja, mas vou chamar a minha mãe. Apareceu com efeito a mãe da menina Cândida. Privava com os Pina Cabrais e outros liberais da aldeia, simpatizando pouco com os miguelistas. Por isso, observou: mas quem o manda ser miguelista? Eu não sou coisa nenhuma, tenho 20 anos, trabalho e divirto-me. Pois bem, deixe ficar, mas, em anoitecendo... Bem sei, vou para a minha casa. Verificou-se que o Sr. Francisco estava levemente ferido num ombro e a menina Cândida ajudou-o gentilmente no penso do ferimento. Daquele encontro resultou um sentimento de gratidão e qualquer coisa de recíproca estima que o tempo afervorou. Estas relações, porém, não eram bem vistas pela mãe da menina Cândida, nem tampouco pela mãe do Sr. Francisco. Como na família deste, segundo as tradições, cada geração devia ter um padre ou um frade, e visto que o irmão mais velho de Francisco morreu antes de receber ordens de padre, e o imediato, sendo carmelita em Évora, fugira do convento para pegar em armas a favor de Dom Pedro, a devota mãe insistia ainda em fazer de Francisco um padre. Ele, porém, esquivando-se a tal sacrifício, que o era para ele, viu-se forçado a abandonar a casa paterna e a refugiar-se no Porto, onde pôde dedicar-se ao estudo do desenho, da arquitetura e da escultura, sendo, em anos posteriores, apreciado na sua província como escultor e arquiteto. Em 1845, já residia novamente na sua aldeia e, conjurada à velha oposição materna, casava com a menina Cândida, que deu 6 filhos ao Sr. Francisco, o mais velho dos quais ainda vive e está escrevendo esta simples prosa. Passamos agora ao capítulo 2, que é a história genealógica. Tem como título História Genealógica. Passo a ler. Como já se disse, o Sr. Francisco era um dos da Ribeira, porque o seu pai, Francisco José de Figueiredo, procedente dos Figueiredos do Vinhal, na margem esquerda do Pavia, era senhor e morador do Casal da Ribeira, com ínsuas e vinhedos anexos, na margem direita daquele rio, nos limites da freguesia de Lobão, depois de haver casado com uma filha do cirurgião daquela freguesia, António Rodrigues Lopes. O nascimento de 7 filhos e a necessidade de os educar, onde houvesse mestre régio, forçaram Francisco José de Figueiredo a mudar a sua residência para a rua direita do Alcoce, na mesma freguesia de Lobão, onde apresentei ao leitor o Sr. Francisco e a menina Cândida. Esta era órfã de Francisco Pereira de Albuquerque, de Viseu, filho de Manuel Pereira de Albuquerque, bastardo do Morgado de Albuquerque da Ínsua de Castendo. Os dois Pereiras, empresários entusiastas de touradas, estavam relacionados com outros entusiastas do mesmo género, os Henriques do Soito de Lobão, que sacrificaram aos touros os seus haveres, tendo José que adotar, para viver, o ofício de escrivão, e a irmã, Maria Delfina, de se acolher à casa amiga dos fidalgos de Loureiro, até que se casou com Francisco Pereira de Albuquerque, de quem teve a menina Cândida. Pronto, e vamos ficar hoje por aqui. Vamos tentar que não sejam muito longas estas gravações. Amanhã viremos aqui novamente, continuaremos com o livro e iremos aqui ao capítulo 3, que são as primeiras aventuras de Cândido Figueiredo, ainda em criança, as primeiras letras, pronto, e por aí fora. Isto serão cerca de 70, 80 páginas, não é? Portanto, a autobiografia tem cerca de 80 páginas referentes à infância e juventude de Cândido Figueiredo aqui na nossa região, portanto, Lobão da Beira, Viseu e Guarda, não é? Portanto, vamos falar, como inicialmente tinha dito, falar de Cândido Figueiredo, portanto, relativamente aqui à divulgação da sua autobiografia e lendo aqui os seus textos, até à sua entrada para a faculdade, para a Universidade de Coimbra, onde cursou depois Direito. Portanto, Cândido Figueiredo tinha 2 licenciaturas, tinha 2 cursos, entre aspas, superiores, não é entre aspas, é mesmo sem aspas, tinha 2 cursos superiores, à data eram assim considerados, e hoje também. Tinha o curso de Teologia e depois cursou e concluiu o curso de Direito em Coimbra. Então, hoje vamos ficar por aqui.
Agradeço o vosso cuidado, a vossa atenção. Peço que, e continuamos, e permitam-me que de facto faça este pedido, não querendo ser demasiadamente paternalista, não é essa a minha ideia, como é evidente, mas não deixo de alertar para que de facto tenhamos cuidado com a pandemia que nos assola e que de facto ainda não está completamente controlada. Então, ficamos por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E muito obrigado.